Mas fiquem tranquilos, tá? Eu não vou fazer uma coisa que não faça sentido como essa, tá? Então, pessoal, bom dia. Vamos começar com esse último assunto. Eu espero que vocês tenham assistido a aula de terminando o delta de Dirac, né, da parte multidimensional, tridimensional, né, dos núcleos que definem as inversas dos operadores e assim por diante. Vocês viram, né? Isso, aqui você vai encontrar que menos 1 sobre 4π, 1 sobre módulo de x menos x0. Né? Esse cara aqui satisfaz isso aqui. Certo? Lá eu faço todas as provas, não sei o que, blá blá blá, mas o que vocês precisam saber é isso aqui, tá? É claro que é bom que vocês entendam que isso tem sentido no limite, você regulariza essa expressão que não faz sentido em x igual a x0, e aí no limite daquele regulador indo para zero, essa expressão aqui de fato tem como é que se diz? Faz o papel da delta de Dirac, assim como a gente definiu lá atrás, certo? E assim por diante. Agora, a questão é a seguinte. A gente tem que ver se os campos vetoriais eles têm graus de liberdades que podem ser isolados, certo? E a gente sempre vê essa classificação de campos vetoriais, e eventualmente quando vocês chegarem lá em física de partículas, ou mecânica quântica, ou teoria de campos, vocês vão ver que é as mesmas ideias que a gente usa para classificar todas as partículas que existem, tá certo? Então você vai pegar aqui um campo vetorial, F. Certo? Esse campo vetorial ele tem o que a gente chama de 3 graus de liberdade, no sentido que eu tenho 3 funções aqui. A função na direção x, a função na direção y e a função na direção z. Essas 3 funções, elas naturalmente têm um caráter vetorial, porque quando eu faço uma rotação no meu espaço, ou seja, eu mudo a minha descrição do meu problema, esses 3 caras se misturam, tá certo? Então, a gente fala que que são funções vetoriais, né, são componentes de vetores, nesse sentido, que elas se misturam. Mas será que num campo vetorial F, a gente tem algum grau de liberdade escalar? Ou seja, será que tem alguma coisa associada ao meu campo vetorial que não gira quando eu giro o meu espaço? Certo? E a resposta é sim. É fácil a gente construir um escalar aqui, que é esse cara aqui. Divergente F. Você poderia falar, mas professor, eu poderia fazer uma coisa mais simples. Eu poderia pegar um vetor qualquer V e calcular o produto vetorial de V com F. Tá certo? Mas aí, esse escalar que você vai encontrar, ele não é mais alguma coisa característica do campo. Ele é alguma coisa característica do campo e desse outro V que você introduziu artificialmente no seu problema. Do ponto de vista meramente da geometria, onde você não coloca mais nada no seu problema, a não ser a geometria que já está nele, o único escalar que você consegue formar é esse cara aqui. Tá certo? E claro, derivadas mais laplacianas, isso aqui, assim por diante. Mas a gente não precisa ir tão longe. Certo? Então, dentro do meu campo vetorial, tem um grau de liberdade escalar. O divergente de um campo vetorial é um escalar. Lembra, o divergente é aquela quantidade de linhas de campo entrando, menos as que estão saindo. O fluxo daquelas linhas, daquele fluxo. Né? Lembra que o F define um fluxo, que são aquelas curvas que acompanham o F? E aí você pega um pedacinho, um volumezinho infinitesimal, você vê quantas linhas estão entrando, quantas estão saindo, e isso vai te dar o divergente. Porque isso não depende da direção que você posiciona as coisas no seu espaço. A quantidade de linhas que entra e sai no volume infinitesimal não depende se está assim, se está assado, se está assim. Porque o fluxo é sempre entrando em todas as faces e saindo de todas as faces. Certo? Então isso aqui é uma quantidade escalar. Tá certo? E assim, do ponto de vista físico e geométrico, foi o que eu acabei de falar, do ponto de vista matemático, a gente sabe que o produto escalar de um vetor com outro, né, vai te dar um escalar, invariante sobre rotação. Certo? Beleza. Então, será que eu consigo extrair do meu campo vetorial esse grau de liberdade? Isolar ele de alguma forma? E a resposta é sim, exceto talvez por problemas de contorno. Tá certo? Então vamos lá entender o que eu quero dizer com isso. Então, divergente de F, eu vou dizer que é uma certa função Fzinho aqui.
Ok? Agora, se o nosso Laplaciano estiver bem definido, no sentido de que essa função faz parte da classe de funções onde o Laplaciano pode ser aplicado e a inversa do Laplaciano pode ser aplicada também, lembra que tem aquelas condições de regularidade, integrabilidade, blá blá blá. Se isso é verdade para a função f, eu posso muito bem definir ou escrever que Laplaciano da inversa do Laplaciano de f é igual a f. Tá certo? E a mesma coisa, eu posso dizer que a inversa do Laplaciano de f é f. Tá? Esses operadores eles são inversíveis se ou quando atuando na classe de funções onde eles são inversíveis. Tá certo? Você vê facilmente que, por exemplo, se você tentasse dizer o seguinte, Laplaciano de f é igual a zero. Se esse operador é inversível, você está dizendo que f é igual a zero. Aí você poderia falar, mas espera um pouquinho, professor. Se eu botar f igual a uma constante, dá zero. Mas aqui você acabou de dizer que f tem que ser igual a zero. Tá certo? Então parece que tem uma inconsistência no que você está me falando. Mas na verdade não tem. Porque quando eu estou falando da inversa do Laplaciano, ou seja, do Laplaciano ter inversa, eu estou falando de uma classe de função que é integrável no volume inteiro. Lembra? Ele tem que ser integrável no R3 inteiro. Só que uma constante não é integrável no R3 inteiro. Se eu integrar no R3 inteiro, dá volume, só que o volume do R3 é infinito. Então essa função não é integrável. Então quando eu excluo essas funções que não são integráveis e vou para a classe de funções que está respeitando minha condição de contorno, aí sim o meu Laplaciano é inversível. Tá certo? Então quando eu quero dizer que eu estou me restringindo à classe Laplaciano, à classe de funções, eu estou fazendo essas hipóteses sobre elas. Tá certo? Isso vai ser bastante importante, principalmente no capítulo 3, que a gente vai tratar de problemas de condições de contorno. Tá certo? Porque você vai encontrar que quando você tem condições de contorno não triviais, ou seja, não simplesmente zero no infinito, você ainda consegue um núcleo aqui que é um pouco mais complicado que esse, tá certo? Mas que só vai servir para as funções que satisfaçam aquelas condições de contorno. Tá? Então existe uma relação muito grande entre a condição de contorno, que dá a geometria do seu problema, tá certo? E a classe de funções que está habitando aquela condição. Tá? Aquela geometria com aquela condição. Tá bom? Bom, dado que... Então a gente vai supor daqui para frente que a gente está numa situação onde o Laplaciano é inversível. Tá bom? Bom, supondo isso, agora a gente pode fazer o seguinte truque. Eu vou pegar f e vou subtrair de f o gradiente de uma função escalar que por acaso vai ser a inversa do Laplaciano de f. Vou chamar esse cara aqui de fd, tá? De divergente. Por quê? Na verdade seria sem divergência, mas eu vou botar d para lembrar que está associado ao divergente. Quanto que é o divergente do meu fd? Vai ser divergente de f menos Laplaciano da inversa do Laplaciano de f. Mas isso é divergente de f menos fzinho, só que fzinho é divergente de f. Então isso aqui é divergente de f menos divergente de f, que naturalmente é zero. Então veja, eu consegui arrancar de dentro do meu campo vetorial um termo de divergência. E o termo de divergência que eu arranquei é um gradiente. Tá certo? Então, isso é a primeira regra. Eu tenho um campo vetorial que pode ter divergente diferente de zero. Eu sempre posso definir um segundo campo vetorial que não tem divergente. E agora o meu campo vetorial, ele vai ser escrito como um gradiente de um campo, que no caso aqui né? Mais não tem zero, é d de dado. Oi?
É justamente, eu estou definindo aqui, ó. Essa combinação aqui. Que eu acabei de provar que essa combinação especificamente tem divergente zero. Tá certo? Ou seja, então, um campo vetorial qualquer, havendo inversa única do Laplaciano, um campo vetorial f qualquer, pode ser escrito como gradiente num campo escalar, mais um campo de divergência zero. Sempre. E eles não têm relação com o campo. Exatamente. É claro que se você partir desse, você consegue calcular esse aqui e esse aqui. Mas a volta também vale. Qualquer f e qualquer função vetorial, qualquer campo vetorial com divergência nula e função escalar φ qualquer define um f. E é fácil ver que vai ser única a relação. Porque se você tirar o divergente, você vai ver que, né, o divergente de f vai ser o Laplaciano de φ e o divergente de d é igual a zero. Tá certo? Ok? Ou seja, todo campo vetorial pode ser decomposto assim, e dado uma função escalar e um campo vetorial sem divergência, você define um campo qualquer. Professor, você não entenderia, tipo, quando você aplica o gradiente na primeira equação ali. Quando eu perdi, porque, tipo, você falou que o Laplaciano. Eu comecei dizendo que existe um campo vetorial. Aí eu falei que existe um divergente nele, que é uma função escalar qualquer. Qualquer não, que é essa função escalar aqui. Ali ele está o gradiente, o Laplaciano, o inverso do Laplaciano. Isso, Laplaciano, inverso do Laplaciano e f igual a f. E embaixo ali. Desculpa. Ah, tá. Mas o que seria? Que é inverso do Laplaciano aplicado no Laplaciano dá o próprio f. Ah, não. Ok. Eu estava dando zero e eu. Não, estava errado mesmo. Tá? Aí eu usei essa ideia para montar um novo campo vetorial aqui, que eu provei que tem divergência zero. Ok? Então a gente já viu que de dentro de um campo vetorial a gente tira um grau de liberdade escalar quando a gente quiser. Agora vamos partir para a próxima extração aqui do nosso campo. Cadê você? Ué. Tá aqui. Agora vamos dado campo G. Só um segundo. Como é que é? Eu só estou dizendo que, dado um f, você encontra a decomposição dele assim. Você calcula o divergente, calcula o inverso do Laplaciano, você tem um campo escalar aqui. E aqui você subtrai da sua f esse campo escalar, você obtém esse FD. Ou seja, do f, você induz um campo escalar e esse outro campo aqui. Ou seja, digamos que o caminho seja, eu tenho meu campo vetorial arbitrário e quero encontrar quem é o campo sem divergência e o campo escalar. Então o passo é, eu sei meu f, eu calculo o divergente dele, aplico o inverso do Laplaciano no que eu encontrar, no meu fzinho aqui, tá? E isso vai me dar um campo escalar, φ. Tá certo? Agora eu pego esse campo escalar φ, calculo o gradiente dele, subtraio o meu f e defino o meu novo campo FD. Então, tá vendo? Do f eu defini φ e FD. Certo? Só que, obviamente, se você tiver um campo de divergência nula e um φ, isso também define um f. Tá certo? Basta eu escrever assim. Tá certo? Então agora vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu tenho um campo vetorial G que tem divergência nula.
será que eu consigo escrever em termos de um campo, de um outro campo vetorial? Certo? Será que eu consigo fazer isso de forma que ele naturalmente tenha essa propriedade aqui? Certo? Então, vamos lá. Posso calcular o rotacional de G. E isso vai me dar um outro campo vetorial G minúsculo aqui. Certo? Bom, agora a gente pode calcular o rotacional do Gzinho. E aí vocês podem agora pegar as contas que vocês fizeram. Ou, eu não sei se estava com exercício, mas basta fazer o exercício. Isso aqui vai ser divergente, gradiente do divergente de G, menos Laplaciano de G. E aqui, atenção, pessoal, é Laplaciano de uma função vetorial, não é Laplaciano de uma função escalar, tá certo? Para nós aqui, isso não vai ser relevante, mas em algumas circunstâncias que as coisas complicam um pouco mais, o Laplaciano de funções vetoriais já vai ter características bem diferentes do Laplaciano de funções escalares, tá bom? Mas isso é só um detalhe para o futuro. Ok. Bom, então a gente pode fazer o seguinte. G mais rotacional. E olha o truque. Eu vi que o rotacional do G é proporcional ao Laplaciano do G. Tá certo? Então, se eu quiser que o rotacional do rotacional de alguma coisa dê G, basta eu botar aqui no G o meu inverso do Laplaciano. Tá? Vamos lá. Então, eu boto esse cara aqui assim. Rotacional de inversa do Laplaciano em G. E esse cara aqui vai ser o que eu vou chamar de GR. Ok? Ou seja, eu quero alguma coisa que não tenha rotacional. Da mesma forma que eu arranquei o divergente, né, o escalar de dentro do meu campo F, agora eu estou tentando tirar o meu rotacional de dentro do meu G. Tá bom? Então vamos lá. Quanto é que é o rotacional de GR? Vai ser igual rotacional de G, rotacional do rotacional aqui. Então vai ficar como? Vai ficar mais gradiente do divergente da inversa do Laplaciano em G, menos, agora vai ficar, né, rotacional do rotacional, né, rotacional do rotacional, vai ser menos o Laplaciano com a inversa do Laplaciano, dá o próprio G. Tá certo? Só que isso aqui, pessoal, é igual ao rotacional de G. Né? Aqui, ó. Ou seja, esse cara aqui foi embora com esse cara aqui. Você vê que agora, para eu arrancar de dentro do meu G o rotacional, eu tenho que lidar com essa coisa um pouco mais complicada aqui. Tá bom? Porque esse termo já anulou com esse. Se aquele termo for zero por alguma razão, e veja, a gente sabe que divergente de G é igual a zero, porque é divergente do rotacional. Então, se a gente conseguir fazer o nosso divergente chegar no G, a gente está com o nosso problema resolvido. O problema é que no meio do caminho a gente tem a inversa do Laplaciano aqui. Tá certo? Então a gente vai fazer uma brincadeira justamente para fazer isso, para mostrar que esse cara aqui é zero. Ou seja, a gente vai mostrar que esse cara aqui é a versão do G de onde o rotacional foi removido. Tá certo? Da mesma forma que eu tirei um grau de liberdade
escalar do outro, eu estou tirando um grau de liberdade vetorial do meu G, ao fazer isso aqui. Okay. Bom, vamos fazer essa conta aqui. Divergente do inversa do Laplaciano em G. Quem é a inversa do Laplaciano em G, pessoal? É a integral de menos 1 sobre 4π x menos x0, tá certo? F seta de x0 d 3x0. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Isso aqui é esse miolinho aqui, tá, pessoal? Só esse miolinho aqui. Qual é a relação disso com o delta de Dirac? Lembra que o Laplaciano disso aqui dá delta de Dirac. Tá certo? Isso. Bom, mas aqui não é o Laplaciano, aqui é o divergente dessa função aqui complicada, tá bom? Mas vamos lá. Então, isso aqui, ó, vou escrever aqui assim. Soma de I de 1 até 3, de I. E agora eu vou entrar com a derivada, tá? Vai ficar assim. Escalar, abre parênteses, integral. Né? Aqui é sobre todo o R3, tá, pessoal? Aí vai ficar assim. Menos 1 sobre 4π del xi de 1 sobre módulo de x menos x0, ok? G de x0. A derivada não atua no G porque a derivada só atua em x, e G está calculada em x0, tá bom? Isso aqui é d3x0. Então, fechou aqui. Algum problema com o espaço? Eu só abri o gradiente. Sim, aí o E é a base. O E é a base. Eu poderia ter complicado a vida botando em coordenadas curvilíneas, mas a gente não precisa, tá bom? Como a gente não precisa, a gente não vai fazer. Tanto faz, uma constante. Eu só gosto de botar juntinho para lembrar que o núcleo que define a inversa do Laplaciano é sempre assim. Menos 1 sobre 4π, 1 sobre módulo de x menos x0. Só para lembrar que o núcleo é isso tudo. Isso aqui faz parte do núcleo. Bom, qual o truque? O que acontece quando eu faço assim, pessoal? dx de uma função f qualquer de x menos x0. Isso aqui é del f del x, calculado em x menos x0, vezes a derivada interna, que é 1. Tá certo? Só que o que acontece se eu fizer isso aqui, ó? dx0 de f de x menos x0 vai ser igual à mesma derivada em relação ao argumento, calculada em x menos x0, vezes a derivada interna em relação a x0, certo? É menos 1. Esse é um truque que a gente vai usar bastante, então fiquem à vontade com ele, tá? Vocês entenderam isso aqui? Isso aqui? Ou seja, eu posso trocar uma derivada de x por menos a derivada de x0, quando o meu argumento for a subtração do x. Tá bom? Então, dado o truquezinho aqui, a gente vai reescrever esse cara aqui assim. Soma de I de 1 até 3, de I, escalar, a parênteses, integral, mais 1 sobre 4π
de x0i, mais veio por causa dessa troca de sinal aqui, de 1 sobre módulo de x menos x0. Ok? G0, G de x0. G de x0. D3x0. Tudo bem? Agora, olha o que acontece. Essa derivada aqui, ela está atuando só aqui, tá? Mas eu posso fazer por partes. Ou, se você preferir, você escreve isso aqui como uma derivada total disso vezes isso, menos a derivada, né, menos esse vezes a derivada desse. Tá certo? O termo que tem a derivada total, o que vai acontecer? Vai ser a integral da derivada. E vai ser essas funções aqui calculadas no extremo. Só que no extremo esse cara vai para zero. E essas funções aqui também têm que ser bem definidas nos extremos, elas também têm que ir para zero. Na borda do R3. Tá certo? Então o termo de derivada total aqui vai embora. Só sobra o meu operador atuando aqui, com o sinal de menos. Então, isso aqui vai dar para a gente soma de I de 1 até 3, de I escalar integral de menos 1 sobre 4π, 1 sobre módulo de x menos x0, e aqui vai ficar assim, del g del x0i, calculado em x0, d3x0. Tá certo? Mas veja, o meu divergente, ele passa aqui para dentro, ó. Né? O meu divergente, desculpa. Meu produto interno, ele passa aqui para dentro. Não tem nada que impeça ele. É todo mundo escalar aqui. Então, se isso aqui vier para cá, vai ficar assim. Inversa do Laplaciano aplicado no divergente de G. Mas tem que lembrar que isso aqui tem que ser possível. Eu tiro uma derivada total. Veja, se aqui meu R não fosse, se meu espaço não fosse o R3, fosse um dentro, eu quero saber o campo elétrico dentro de uma casca esférica, esse cara aqui ia ser a borda da casca. Na borda da casca o campo não precisa ser zero necessariamente. Eu posso ter uma condição de contorno de Neumann lá. Uma condição de contorno de Neumann vai estar campo na borda. E aí, como é que eu faço? Aí é mais complicado. Mas, normalmente, para dizer que essas contas todas a gente está fazendo sobre a hipótese de que as nossas funções são bem definidas na condição de contorno que a gente está trabalhando. Tá bom? Mas isso é zero. Porque a divergente de G é zero. Ou seja, a gente obteve que isso aqui é zero também. Então, o rotacional do meu GR é zero. Tá certo? Posso pagar essa conta extra que eu fiz para terminar essa aqui? Certo? Então, pessoal, eu consigo partir de um campo vetorial G e extrair dele um rotacional. E eu consigo partir de um campo vetorial F e tirar dele um divergente. Tá certo? Então, eu posso juntar essas duas ideias. Posso juntar esses dois resultados. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um F. Um F qualquer, eu vou definir o meu FD, né, de forma que divergente de FD igual a zero. Tá certo?
Só que eu vou pegar o meu FD, que tem essa característica, e vou usar no segundo passo, para extrair um rotacional dele. Tá certo? Então, eu vou definir agora o que eu vou chamar de F dr, botei R minúsculo, FDR, tá certo? Que satisfaz rotacional de FDR igual a zero. Tá certo? Então, vamos escrever explicitamente agora. A gente sabe que FDR vai ser igual a FD mais rotacional. Cadê você? Rotacional do inversa do Laplaciano de G, tá certo? Só que esse cara aqui também pode ser escrito em termos do número F original. Então esse cara vai ficar assim, F original menos Laplaciano, menos gradiente da inversa de Fzinho, tá certo? Mais rotacional desse cara aqui. Certo? Mas a gente sabe que tanto o divergente quanto o rotacional do F são zero. Desculpa, do meu FDR, tanto o divergente quanto o rotacional são zero. Certo? Mas se eu tenho uma função FDR que tem divergente igual a zero e rotacional igual a zero, eu posso fazer a seguinte conta. Rotacional do meu FDR vai ser igual a gradiente do divergente de FDR menos Laplaciano de FDR. Todo mundo concorda? É só a fórmula, tá? Do produto duplo aqui, né? Do rotacional do rotacional. Só que esse cara tem divergente zero, então isso aqui é zero. E eu sei que esse cara é igual, eu sei que o rotacional desse cara é igual a zero. Então isso aqui tem que ser igual a zero também. Então eu sei que Laplaciano de F dr é igual a zero. Supondo a inversibilidade do operador, F dr é igual a zero. O que eu provei então? Se FDR tem que ser igual a zero, eu provei que F vai ser igual ao gradiente de uma função escalar φ, né? Eu posso já calcular a minha φ se eu souber o F, ou dado uma φ qualquer, eu simplesmente calculo meu F assim, menos... Aqui geralmente a gente bota o sinal trocado, mas eu vou deixar assim por enquanto só para acompanhar minha conta, tá? Mais o rotacional de uma outra função aqui qualquer com divergente nulo. Tá? Então, deixa eu ver o que eu botei aqui. Vou botar A. Tá certo? Esse aqui, pessoal, é o teorema de Helmholtz. Todo campo vetorial pode ser escrito com um pedaço que é um gradiente, mais um pedaço que é um rotacional de um campo de divergência nula. Esse A aqui, esse pedacinho aqui, eu só chamei de A. Da mesma forma que eu chamei aquele outro pedaço de φ. Tá certo? Claro que você poderia falar, mas esse aqui eu posso deixar mais geral, porque se eu botar um termo... Se esse cara aqui tiver divergente, o divergente pode ser tirado por um gradiente. Só que o rotacional de um gradiente é zero. Então você pode voltar e botar um A qualquer aqui. Tá certo? E essa é a razão matemática e geométrica pelo qual a gente vai reescrever os campos eletromagnéticos em termos desses potenciais aqui. Porque eles estão decompondo, digamos, nos graus de liberdade mais essenciais do campo eletromagnético. Certo? Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia mais incomodando o que a gente falou na pergunta. Ah, é? Tá. Era sobre esses campos aí. Eles vão ser os potenciais eletromagnéticos. Então o fio lá e eles vão estar escritos, eles seriam depois os potenciais vetores. Isso. Porque você vê que a gente está pegando o campo elétrico e o campo magnético e extraindo deles graus de liberdade mais essenciais ainda do que eles.
Na verdade, a gente vai ver que a gente não vai precisar de dois campos vetoriais. Basta um campo vetorial e um escalar para a gente definir todo o eletromagnetismo. Professor, eu só não entendi muito bem. Quando você fala grau de inverdade no campo elétrico, é o campo vetorial? É isso? Quando eu estou falando grau de liberdade, eu estou me referindo ao fato de que você tem, digamos, três funções livres para definir um campo vetorial. Você tem 3 graus de liberdade no sentido que eu tenho F, né, F1, F2 e F3. São 3 funções. Tá, três funções. Isso. Eu confundo com as coordenadas, nada a ver. Tem uma relação muito íntima. Na verdade, toda vez que você tem 3 coordenadas, você consegue provar que os seus vetores também têm 3 componentes. Então tem uma relação íntima, mas não é a mesma coisa. Tá certo? Tá, pessoal? Então isso aqui assim, é o último ponto mais matemático do curso. Agora a gente vai entrar na parte de eletrostática e a gente vai começar a aplicar essas coisas à torta à direita para obter os resultados, tá? Sim, a gente vai ver que esses caras aqui eles estão relacionados a tipo de fontes diferentes. Né? Ou seja, a parte escalar dele vai ter a ver com justamente fontes escalares, uma coisa que gera o campo eletromagnético, mas que se comporta como escalar no sentido de que você gira e aquela coisa não muda, tá certo? Enquanto você vai gerar esse tipo de campo, esse pedaço do campo eletromagnético com fontes que são vetoriais. O que são fontes vetoriais? São fontes que precisam ser descritas por quantidades vetoriais. No caso aqui vai ser a corrente. A corrente é um vetor, né? Por mais que... Quem que eu surpreendi com isso e depois me perguntou de novo? Que a corrente é um vetor, né? Então, esse cara só pode ser gerado por um cara que tenha essa característica geométrica também. Certo? Mas isso vai ficar mais claro mais para frente. Tá aqui. Pessoal, como estamos? Posso continuar? Querem, porque assim, a gente vai mudar um pouco de assunto, né? Então, talvez se vocês tiverem alguma coisa para perguntar sobre isso aqui, seja bom perguntar agora. Eu já dei folha para... Eu acho que eu estou sem folha em branco. Alguém tem uma folha em branco para me emprestar? Passa aí, cara. E fiz mate. Tô sim. Professor, pode ser uma folha de caderno? Pode sim. Bom, vamos começar a eletrostática. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma discussão da evolução da teoria do ponto de vista de o que é empírico, o que é consequência daquele empirismo, tá? E isso é extremamente importante porque o eletromagnetismo digamos, é a teoria modelo que a gente usa para tudo, porque é a teoria onde a gente consegue fazer essas coisas de uma forma bem clara. Como é que a gente faz o empírico, como é que do empírico tira as estruturas, né, fenomenológicas e como que das estruturas fenomenológicas a gente extrai uma teoria mesmo, ou seja, um conjunto de axiomas que, se você impuser eles a priori, você deduz as consequências, ou seja, você deduz as suas fórmulas fenomenológicas a posteriori, entendeu? Assim, faz tempo que eu dei física 3 da última vez, mas na minha lembrança a gente tem uma abordagem mais de fazer contas sem tentar ligar essas estruturas todas e as contas mais simples também, né? Você não vê problema de condições de contorno, você não vê equações diferenciais parciais e tudo mais. Eu acho que a eletrostática agora a gente vai ver uma abordagem mais geométrica. Sem dúvida, sem dúvida.
A gente vai ver, por exemplo, todos os teoremas, né, de existência e unicidade. Vocês viram o teorema de existência e unicidade? Como é que você, quais circunstâncias, dado uma distribuição de carga, você tem a existência de um único campo eletromagnético, ou no caso o campo eletrostático, entendeu? E tem, não sei, eu não sei dizer a priori agora quais seriam as diferenças, tá? Mas vamos lá. Então a gente vai começar a ver a eletrostática do ponto de vista das cargas pontuais. A gente vai ver uma divisão arbitrária, tá, de dois tipos de carga. É a mesma entidade física, mas elas vão ter papéis diferentes nos nossos experimentos. Então a gente vai dar um nome diferente para elas, tá? A gente vai ter a carga fixa ou fonte, tá certo? E a gente vai ter a carga teste. Ou seja, isso aqui é simplesmente um modelo de trabalho, tá? Que eu vou usar para isolar e obter os meus resultados empíricos, tá? Ou seja, eu vou eu vou organizar os meus experimentos no laboratório de forma que eu vou ter algumas cargas que eu vou manter fixas, seja como for, no sentido de que, claro, você pode me dizer, é impossível manter uma carga fixa, se eu botar uma força grande o suficiente, ela vai se mover, né? Mas, dentro das condições do laboratório, aquelas cargas vão estar fixas, no sentido de que as forças que elas vão sofrer vão ser muito menores do que as forças que vão mantê-las fixas, tá certo? E que, para todos os efeitos, a gente pode considerar que elas não se moveram sob hipótese nenhuma, tá bom? Ok. E, além disso, a gente tem a carga teste, que é justamente a carga na qual a gente vai amarrar o nosso detector, que vai detectar a força que aquela carga está sofrendo e a direção que aquela força está causando. Aquela força está sendo causada em qual direção. Certo? Beleza. Isso aqui, então, é o meu setup, ou seja, desculpa, setup não, é a minha montagem do experimento, tá certo? Então, se você quiser pegar esses resultados empíricos que a gente está tirando, eles vão ser baseados nessa organização aqui. Tá? Então, qual é o primeiro resultado empírico? O princípio de superposição vai ser um resultado empírico. E o que é o princípio de superposição? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma carga fixa, que eu vou sempre denotar com Q minúsculo, tá certo? E ela está fixa, lembra, né? Então ela não se mexe. E boto uma carga Q, que vai ser minha carga teste, que eu vou denotar com Q maiúsculo. Beleza, aí eu vou medir a força que esse Q sofre. Meço aqui, meço ali, meço acolá, e assim por diante. Agora, eu vou tirar essa carga aqui, tá certo? E vou botar uma outra carga fixa aqui. E vou mexer na minha carga teste várias vezes. E vou ver a força que ela sofre. Tá certo? Agora eu vou reintroduzir a minha carga fixa 1 aqui. Deixa eu botar aqui umzinho para diferir. 1 e 2. Tá certo? E vou fazer uma terceira medida de todas as forças que o meu Q sofre na hora que eu mexo o meu Q aqui. Tá certo? Eu vou descobrir empiricamente, ou seja, a natureza está dizendo para mim que a F sofrida pela minha carga teste vai ser a F que eu medi devido à presença da carga 1 mais a F devido à carga 2.
na terceira medida que eu fizer, lembra, eu já conheço essa função aqui. Eu mapeei. Digamos que eu escolhi 38 mil posições da minha carga teste em torno da minha carga, né, em posições no laboratório. Aí eu meço, primeiro boto só minha F1 lá, boto só minha carga 1 lá, meço o F1. F1 aqui, vejo os valores, anoto os 3 números aqui, ali, faço, vou. Faço uma tabela gigante disso. Agora eu tiro a carga 1, boto a carga 2. Faço a mesma coisa, meço F2 aqui, ali, por diante. Agora eu vou fazer uma terceira medida. Eu boto a carga 1, a carga 2 e vou agora mexer na minha carga teste de novo. Aqui, ali, de novo. E vou medir, digamos, essa F12 aqui. Vou olhar essas 3 tabelas aqui e eu vou ver que se eu adicionar essa força mais essa, eu encontro o valor da terceira tabela. Tá certo? Lembrem, isso é empírico, ou seja, isso aqui tem erro. As pessoas quando fizeram isso aqui, elas não encontram que isso aqui é igual a isso aqui. Vai ser isso aqui, mais o erro experimental aqui qualquer. Tá bom? É claro que hoje em dia isso aqui é feito com uma precisão enorme. Existem maneiras muito mais convenientes de você botar limites no erro experimental, tá certo? Mas fundamentalmente é isso. Tanto que tem gente que faz carreira em coisas desse tipo. Será que o princípio de superposição é aproximado? Será que se eu botar aqui, na verdade, isso aqui é F1 mais F2, mais um outro vetor que eu consigo encontrar misturando F1 e F2 de algum jeito? Sei lá, mais o produto vetorial de F1 e F2. Eu vou dizer que, na verdade, isso aqui é F1 mais F2 mais alfa vezes F1, F2. Uma hipótese maluca qualquer, tá certo? O cara quer botar limites experimentais em alfa, tá certo? E claro que se o princípio de superposição for correto, o alfa tem que ser experimentalmente deduzido igual a zero, mas experimentalmente tem sempre erro. Então você fala assim, alfa é no máximo 10 a menos, né, um monte. Aí você botou limite aqui. Mas aí o cara fala, mas isso aqui é impossível de medir no laboratório, mas na cosmologia dá efeito, porque faz o universo fazer isso ou aquilo, entendeu? Então, existe espaço para você encontrar aquilo que foi empírico, né, aquilo que existe erro, e ali fazer mudanças nas hipóteses, e essas mudanças nas hipóteses criam uma série de consequências secundárias na dedução da sua teoria. Entendeu? Ok, mas não é nada disso que acontece, a gente vai simplesmente supor que o princípio de superposição está exatamente perfeito, né? E que isso aqui se mantém, tá certo? Por transitividade lógica, tem que funcionar também para uma carga 2 e 3, tá certo? Poderia ser que houvesse um princípio de superposição hiper complicado, se você soma 3 é princípio de superposição, mas só uma quarta não tem, vai saber, né? Mas não é assim que acontece. Na prática, se eu boto mais cargas fixas ou cargas fonte, a minha força final é sempre a soma devido a cada uma delas individualmente. Isso se chama princípio de superposição. Bom? Isso aqui. Com palavras para escrever. A definição matemática é a força causada por numa carga teste, né, devido a várias cargas fonte, é a soma das forças individuais. Professor, eu não sei se eu consigo formular essa dúvida, mas vamos lá. Eu tenho uma carga, é como se eu tivesse uma carga aquisão, um monte de vetor, e eu estou decompondo esses vetores, estou somando todos esses vetores. Uhum. Beleza. Porque você botou o dinamômetro na carga teste, e você botou 3. Um na direção X, um na direção Y, um na direção Z. Você mediu quantos newtons tem em cada uma das 3 direções e anotou na sua tabela. A questão é sobre a carga Q1 e Q2, na verdade. Elas não sentem. A gente está supondo que o que a carga quesão sente é a resultante de todas essas cargas avessem juntas na quesão. Isso. Mas a gente desconsidera a interação de Q1 e Q2? Ou não que a gente desconsidera. No final, Q1 e Q2, elas estão amarradas, elas estão pregadas no espaço-tempo.
Como eu falei, de alguma forma ou de outra, no laboratório deu um jeito de pregar essas cargas para que elas não se movam. Então, mas assim, na questão é que elas sentem a presença de uma da outra. Pois, claro. Elas forem cargas, cargas iguais, a gente vai ver daqui a pouco a lei de Coulomb, que é outro resultado empírico, que elas vão se repelir, se elas forem cargas diferentes, elas vão se atrair. Sim, eu só fico pensando assim, no laboratório, a gente utiliza o princípio da superposição, mas como eu fixo essas cargas? Elas estão realmente fixas? Elas estão sentindo? Isso aí é o problema do experimental. Justamente... É o que eu não sei fazer, o experimental dá um jeito. E às vezes eles dão... Isso aqui, eu estou fazendo uma coisa que é para vocês entenderem. O detalhe do... Provavelmente, quando você for ver o experimento que faz esse teste aqui, ele faz isso de uma forma totalmente maluca e indireta, entendeu? Os caras inventaram, mas se você, em vez de fazer isso aqui, você bota a carga ali, faz acolá, isso só pode acontecer, esse resultado, se o princípio de superposição for verdadeiro, entendeu? Então é bem mais complicado. Não, pensa que esse cara aqui é um átomo que tem um elétron extra lá, um elétron a menos na camada, entendeu? Uma coisa assim. E esse átomo está preso numa rede cristalina. Entendeu? Sei lá, dá para fazer, tá? O tanto que as pessoas fazem. Mas não é simples. Ou você pode fazer coisas mais macroscópicas mesmo, entendeu? Você faz tipo um dielétrico qualquer carregado, entendeu? Com umas cargas pregadas no meio dele. E aí você está botando forças eletromagnéticas que são muito mais fracas do que a rigidez dielétrica. Então, você não consegue mexer a carga dentro do dielétrico, entendeu? Você não usa um choque elétrico com uma única polaridade, professor, dá também? Como assim? Para tentar fazer um campo elétrico na forma que a polaridade dele é positiva ou negativa. O que você está chamando de polaridade? Oi? A polaridade volta um campo elétrico só com linha de carga saindo. Ué, mas você vai ter quando sua carga for positiva. Sim, tipo, eu conseguiria fazer isso? Pode, claro. É só você pegar um objeto carregado só com cargas positivas que você vai ter as linhas de campo sempre saindo. Mas a gente não chegou na linha de campo ainda. Isso aqui tá mais ou menos, pessoal? Tá legal? Tá certo? E é só para dizer que essas coisas elas não são tão preto no branco, tá? De fato tem espaço para nuance, tanto que aquelas coisas que eu estava falando para vocês é justamente o cara que tem uma visão muito clara de como que as ideias e os resultados empíricos se conectam com a consequência secundária, terciária, vai saber qual outra consequência daquilo na teoria, entendeu? Pensa, se eu mexer nessa hipótese aqui e mudar a barra de erro desse negócio aqui, eu consigo ter a consequência aqui que resolve meu outro problema lá, entendeu? Que é justamente o que o físico teórico faz, ele tenta encontrar esses espaços. É claro que são infinitos esses espaços, né? E não existe uma maneira algorítmica de você determinar quais são os passos certos a se fazer. Mas esse é o trabalho do físico teórico. Professor, pensando nisso, nessa carga fixa, se você pensa, eu penso nessa carga fixa como sendo uma fonte, tipo, em vez de ter Q1, Q2, né, ter uma fonte que vai ser essa somatória Q2, eu consigo compreender. Tá, aí você está querendo dizer... Só uma pergunta. Né? Não, tranquilo, vai fundo. Por exemplo, digamos que eu tenho essas três cargas aqui. Uhum. Nenhuma está fixa. Uhum. Né? Tá nesse espaço. Você botou elas assim e soltou. Aí sim, todas as forças vão estar... Aí é um problema bem mais complicado, é um problema de eletrodinâmica. Não. Tanto que, se você pensar bem, olha aqui, eu ainda estou fazendo mais uma coisa. Eu boto essas cargas aqui, pego minha carga teste, só que minha carga teste vai sofrer uma força. Significa que ela vai sofrer uma aceleração. Só que o dinamômetro ele é uma mola. Então, ela vai mexer a carga teste na mola, e aí, de acordo com a distensão da mola no dinamômetro, eu vou medir a força que aquele cara está sofrendo. Ou seja, eu ainda preciso, depois que eu boto minha carga teste, eu tenho que esperar ela parar. Porque ela vai ser acelerada, e depois ela vai ser segurada pela mola do dinamômetro, então parou, agora eu faço a medida. Então a eletrostática é sempre essas fotos que você tira depois que tudo estabilizou. Está tudo parado, está tudo estático. Então a gente faz a medida eletrostática. Tá certo? O que é impressionante, que eu acho muita sorte dos físicos, é que a gente consegue fazer eletrostática, magnetostática,
Aí você pensa, poxa, mas agora vamos ter que fazer a dinâmica, vai ser um inferno, vai ter que fazer um monte de experimento maluco com essas coisas se mexendo. Só que não é o que acontece. A eletrodinâmica ela vem sem grandes modificações em relação à eletrostática. Tá certo? Mas isso é uma certa sorte que a gente tem. Podia ser pior. Tá? E aí vai seguir esse padrão. Então, tipo, tem essa carga 2, se ela desaparecer, força 2 desaparece. Sim. E se você quisesse falar, não, agora eu prego essa e essa é a minha carga teste. Aí a força aqui vai ser a força desse cara devido a esse e devido a esse. Então aquela conta toda ali muda. Que núcleo que estava pensando, se elas estão todas soltas no. Tipo, tem um sistema solar e eu solto as três. Eu consegui ainda medir essa força elétrica ou não? Supondo que você tem um instrumento muito bom que te diz a posição e a velocidade delas ao longo do tempo, você vai medir a trajetória delas. Digamos, você fixa as três aqui. Aí, digamos, você solta as três. Aí elas vão seguir trajetórias. Das trajetórias você infere a força como função, a velocidade como função do tempo, a posição como função do tempo. Então você infere a força. Acabou. Mas como eu considero qual que está agindo em qual? Entende? Todas estão agindo em todas. Você vai simplesmente saber que a força final que essa aqui está sofrendo ao longo do tempo vai ser uma certa força. Aí você repete seu experimento agora com uma carga, só duas, só todos os pares possíveis, e você vai ver que o princípio de superposição continua valendo. Daí a minha carga fixa vai ser o meu... Não vai ter mais carga fixa nisso. Mas assim, eu estou fazendo estou inferindo nessas cargas que estão soltas. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu organizar a ideia de vocês. Eu achei interessante essa ideia das cargas soltas, né? Porque daí a gente tem a carga fixa e tem que... Eu amarro essas caras aqui, boto uma cordinha entre essas duas aqui, tá certo? Corta a cordinha, elas começam a fazer assim. Aí eu meço o movimento delas nos primeiros milésimos de segundo, tá certo? Então, se eu sei a posição dela com função do tempo, eu calculo a derivada da primeira, a derivada da segunda, e eu sei a força que ela sofreu. Tá certo? Agora eu boto uma terceira carga aqui, amarro todo mundo aqui, tá certo? E veja, eu medi 3 forças, tá? Eu medi a força que essa sofreu, que essa sofreu e que essa sofreu. Agora eu amarro as 3. Aí eu corto aqui ao mesmo tempo, meço a posição como função do tempo das 3 cargas. Então, digamos que essa aqui tem a carga positiva, ela vai se aproximar daqui, essas vão se afastar, alguma coisa assim vai acontecer, tá certo? E aí eu meço isso durante alguns milésimos de segundo, calculo a derivada da primeira, a derivada da segunda, e pronto, eu sei qual a força que essa estava sofrendo, essa que estava sofrendo e essa que estava sofrendo. E imediatamente, no sentido quão bom for minha capacidade de medir esses milésimos de segundo, né? Infinitesimalmente próximo do tempo que eu soltei elas, eu vou saber a força que elas sofreram. E aí eu boto essas tabelas todas e vejo se essas forças de fato são aditivas. Ou seja, se a força que essa aqui sofreu vai ser realmente a adição da força dessa com essa quando eu soltar com as 3 juntas. Entendeu? E a resposta é sim. O princípio de superposição vale. Mesmo na eletrodinâmica. Certo? Ok. Posso seguir? E tem mais uma coisa que acontece. Mais um princípio, mais um resultado empírico, né, relacionado ao princípio de superposição. Cadê? Onde é que se lê isso? Que engraçado. Jurava que eu tinha escrito. Peraí. Ah, tá aqui. Então, outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Eu botei essas 2 cargas aqui, ó. Tá certo? Aí você pode falar, elas poderiam estar fazendo força uma na outra, mas as 2 estão fixas, então essa força aqui não está sendo, digamos, realizada. Tá certo? Mas elas estão, digamos, gastando um pouco da força delas ao empurrar a minha carga Q. Se você pensar que a interação eletrostática é de tal forma que existe um desgaste da carga por estar agindo sobre essa carga aqui, se eu boto uma segunda carga teste,
a força nela devido a essa, e aqui eu boto uma barreira de alguma maneira bem esperta, que eu isolo essa carga dessa de baixo aqui. Tá certo? Aí você poderia falar, não, mas essa aqui gastou um pouco empurrando a carga Q1, então na hora que ela tentar empurrar Q2, ela vai empurrar mais fraco, mais forte, ou sei lá o quê. Tá certo? Mas isso não acontece. A força eletrostática não se divide. Tá certo? Então a força que essa carga sente é irrelevante em relação à presença dessa aqui. Exceto talvez pela força que essa aqui causa nessa. Claro, em vez de fazer isso, eu poderia fazer uma coisa mais inteligente e botar a carga teste Q2 à esquerda. Que aí eu posso botar elas longe o suficiente, eu boto uma carga fraquinha aqui, de forma que a distância dessa para essa é tão grande que eu não preciso me preocupar com a força que essa causa nessa aqui. Então, uma maneira mais fácil de isolar as duas. Mas, quando eu boto só uma na direita, ou as duas ao mesmo tempo, a força que essa da direita sofre é a mesma. Então, esse cara aqui, essa força não gasta. Tá? Ela não tem uma... É como se não. A carga está criando alguma mudança no seu espaço-tempo, que é a mudança que ela criou no espaço-tempo afeta essa carga aqui. E essa mudança é feita no espaço-tempo inteiro. E é irrelevante em relação a ter uma carga nela ou num ponto do espaço-tempo ou não. Eu já achava que a força não ia dividir, né? Mas vai ter. Na eletrostática isso não acontece. Como assim a força? Por exemplo, se eu tenho uma força que está atuando numa área, essa força não vai se dividir, ela não vai gastar mais e menos em um ponto e em outro, se ela atua, sei lá, numa esfera assim. Eu não sei se você está falando uma questão. Tipo assim, você falou que a força não se divide. Isso vale só para esse eletrostático? Ou seja, a força que essas duas cargas causam nessa independe do fato dessas mesmas duas cargas estarem causando outra força em outra carga. Sim. E esse fenômeno, ele é... Porque quando eu penso, sei lá, na gravidade, ele vai ter uma área e vai dar a mesma força aqui, vai ser a mesma força aqui. Porque a gravidade já é muito parecido nesse sentido. Isso aqui também pode ser visto como uma teoria geométrica. E a gravidade também é uma teoria geométrica, no sentido de que a presença de matéria, energia, pressão, modifica a geometria. Então não é que a carga aqui ela está sentindo a força feita por essa aqui. Essa carga mudou a geometria aqui, e porque ela mudou a geometria, essa carga aqui está se movendo diferente. E na gravitação é a mesma coisa. A presença de matéria e energia muda a geometria, e por causa disso, as linhas retas agora são geodésicas, e essas geodésicas são justamente a consequência da presença desses caras aqui. Mas essa mudança das cargas não é uma gravitacional, é uma mudança nos campos? É porque eu falei que é geometria, mas é porque é um outro tipo de geometria mais complicada. Não é a geometria que vocês estão pensando que é a distância e tamanhos e direções de vetores. É essa geometria de um grupo 1 que fica no fibrado, blá blá blá, entendeu? É um negócio mais complicado. Mas é semelhante à gravidade, só que a geometria se dá nesse espaço mais abstrato. É como se fosse um outro espaço que existe entre essas cargas, que está atuando. Isso. É exatamente isso. E a pergunta seria... Mas não é um outro espaço no sentido do nosso... Desculpa. No nosso sentido de posição, tá? Tem a ver com as fibras presentes no nosso espaço. Ou seja, no nosso espaço a gente sabe que tem essas fibras que são as direções. Só que existem outras fibras que estão associadas ao eletromagnetismo, que não são mais direções no espaço, mas são esses pequenos círculos que estão presos no espaço-tempo. Por que é assim, ninguém sabe, tá? Mas é uma maneira bonita e completa. Existe. Você faz todas as teorias do modelo padrão em cima disso. A força forte, a força fraca, a força eletromagnética, todas são unificadas nesse sentido, nesse sentido geométrico, tá? Só que a força forte é SU3, a força eletrofraca é SU2, SU1 e pronto. E aí só a gravitacional que a gente não tem uma maneira de unificar. Quer dizer, tem, mas não é fechado, final e bonitinho. Certo? Isso, assim,
Quando vocês estiverem trabalhando mais para frente com física, esse é o trabalho que um bom físico teórico faz, entendeu? Saber exatamente localizar quais são os resultados empíricos, e agora como que você parte de resultados empíricos e descreve agora uma teoria. E quando você fizer isso um número grande o suficiente de vezes, você vai descobrir que essa mudança da teoria resulta nessa possível mudança no resultado empírico, e aí você fala, o experimental, dá um jeito de medir isso aqui. Aí o cara vai tentar medir aquilo, entendeu? E se a teoria for bonita o suficiente, vai ter um monte de gente querendo medir aquilo. Certo? Posso seguir? Desculpa, você ia falar. Só para matar esse assunto, veja assim, se eu imaginava a força como sendo uma coisa geométrica. Você falou aí, não tem algum caso onde, dado uma força que tem essa, sei lá, atua numa determinada área, vai ter um ponto que vai sofrer menos força nessa mesma área, que vai ter um ponto aqui que vai sofrer mais força do que um ponto aqui? Existe isso? Mas, sim, cara, a força vai cair com o quadrado da distância, é isso que você está perguntando? Não. Tipo, você diz que sofre menos força se tiver um segundo caso. A minha pergunta foi que você falou que a força no Q1 e no Q2 vai ser a mesma. Uhum. Quer dizer que a força não se divide. Isso. Se divide. A minha curiosidade tem algum... Deixa eu tentar dar um exemplo bem banal em relação a isso, tá? Mas digamos que o seguinte, se eu entendi direito a sua pergunta, se eu não tiver entendido, você me interrompa. Onde a força se divide? Pensa que Q1 é um cara com uma arminha sei lá, joga, sei lá, uma arma, dá tiro, pronto. Uma coisa menos violenta, né? E aí ele vê esse cara aqui, não gosta dele, começa a atirar nele, tá certo? E aí esse cara vai se afastar, porque o impacto do que é que seja que ele está jogando aqui vai fazer ele se afastar, tá certo? Só que agora, se esse mesmo cara que está jogando essa coisa, ou seja, ele está fazendo essa interação direta, gastando alguma coisa dele para fazer esse cara se afastar, ele vê que tem a carga 2 aqui, ele também não gosta da carga 2 com o mesmo